China emitiu hoje um alerta de risco a seus cidadãos, eles que pretendem viajar aos Estados Unidos diante dessa escalada de tensão entre os dois países com os aumentos de tarifas. O Ministério da Cultura e do Turismo da China pediu que chineses reavaliem viagens. A recomendação foi feita por meio de um comunicado publicado no site desse ministério. Horas antes, Pequim anunciou que aumentou novamente a tarifa aplicada a produtos norte-americanos e agora passando 84%, retaliação às taxas dos Estados Unidos do Trump. Essa recomendação ela significa o quê na prática para os chineses? Uma recomendação de não viajar, para as pessoas terem atenção para a viagem de chineses aos Estados Unidos. Eu acho que esse é um elemento bem triste, sabe, dessa realidade, um efeito colateral bem triste mesmo, porque ele é parte de um fenômeno mais amplo, A gente já viu ao longo dos últimos, eu diria até ao longo dos últimos anos, mas com ênfase, principalmente nos últimos meses, de você ter uma certa desconfiança de parte a parte entre as pessoas mesmo, No ambiente universitário, de recusa de vistos ou de estudantes que não se sentem seguros em estudar no país estrangeiro, seja chineses nos Estados Unidos ou americanos na China, e não necessariamente que não se sintam seguros por uma questão só do outro governo, mas de como é que eles são aceitos pelos seus pares, pela sociedade, Parece haver nos Estados Unidos uma ideia de certa forma amplamente difundida de que eles de fato estão incorrendo em algum tipo de risco. Então, acho que algumas declarações, por exemplo, no nível mais pessoal, que não se referem a questões de governo ou de tarifas, elas acabam contribuindo para essa dificuldade do convívio entre pessoas. E isso acho que é só mais um sintoma bastante triste aí do acirramento dessa posição. Dito isso, a gente sabe que tem um fluxo muito grande de pessoas de dupla nacionalidade ou de americanos morando, de chineses morando nos Estados Unidos, que nasceram nos Estados Unidos, que estudam, que fizeram carreira, Os Estados Unidos são um país de imigrantes, Nas empresas de tecnologia a gente tem um grande número de imigrantes, então a China é só parte também desse cenário, Eu acho que essa nota ela explica um pouco de como é que fica esse debate do ponto de vista do cidadão, do indivíduo, que tem que ali resolver se vai tirar férias e vai viajar para um país ou não, É um pouco triste isso. É verdade. Acho que a Carla já reconectou. Faz a sua pergunta agora, Carla. Estão me ouvindo, gente? Perfeitamente. Larissa, boa tarde, de novo. Não, na verdade, pensando de vista que você coloca que a China, porque não tem esse interesse na briga, Nessa briga tem dois gigantes, Como é que fica a relação com o Brasil? Muita gente fala que daí podem sair algumas oportunidades. Tem gente que fala que a incerteza é tamanha que é difícil fazer essas perspectivas. Mas você consegue ver que essa relação China e Estados Unidos conflituosa nessa escala pode ter algum tipo de impacto positivo para o Brasil? Obrigada pela pergunta. Eu tenho a impressão de que no curto prazo pode até ser que a gente venha a se beneficiar em alguns setores, ou pelo menos assim, deixa eu refazer a frase, essa era a realidade talvez até 2 horas atrás, Porque já mudou tudo de novo. Então, numa época em que ter 10% de tarifa apenas parecia uma vantagem, pode até ser que o Brasil pudesse ganhar espaço em alguns mercados quando os outros concorrentes estavam sendo tarifados em níveis acima desse. E já mudou tudo nas últimas 2 horas, então a gente vai precisar recalcular e entender como é que estamos nesse momento. Mas eu acho que o foco, e justamente essa mudança brusca indica isso, o foco não é esse, A instabilidade é ruim para todo mundo, a gente tem preocupações, precisa ter preocupações no radar que são muito mais amplas até do que isso, de uma eventual crise financeira, de um desespero dos mercados. Isso não é bom para ninguém, Todo mundo precisa
precisa de estabilidade para poder fazer ali o seu dia a dia, para poder operar, né? Então, eu acho que num primeiro momento a gente não tem certeza de nada, né? Dadas essas mudanças muito aceleradas que estão acontecendo. Quando, de fato, o Brasil tinha uma tarifa menor do que outros países, poderia sim haver alguns ganhos. Nesse momento está um pouco difícil de mapear. Entretanto, eu acho que a preocupação de mais longo prazo precisa ser a seguinte: o Brasil e os Estados Unidos concorrem nas suas exportações para a China. A gente acaba tendo a vocação de exportar coisas que são muito parecidas, basicamente grãos e proteína animal, produtos agropecuários, né? Então, acho que esse é um elemento importante para a gente manter no horizonte, porque se o problema dos Estados Unidos inclui uma questão de déficit comercial com a China, e assim afirma a administração dos Estados Unidos, para a gente poder enxergar uma redução desse déficit, a China precisa comprar mais dos Estados Unidos. O que ela pode comprar a mais dos Estados Unidos? Acho que 2 tipos de produto: agricultura, agropecuária de forma geral, e produtos de maior valor agregado. Produtos de maior valor agregado, alta tecnologia, os Estados Unidos, ao que parece, não gostariam de vender para a China, por preocupações diversas. Portanto, o que nos resta seria justamente o setor agrícola e agropecuário. Então, o meu receio é que, sentando para fazer um acordo China e Estados Unidos, acabem tendo o déficit como uma questão central e que a China se veja, então, compelida a se comprometer com um volume de compras maior dos Estados Unidos e que isso atinja justamente o setor do agronegócio, tirando um espaço de mercado que atualmente é do Brasil, né? Hoje, o Brasil é o principal fornecedor de produtos agropecuários para a China, né? De tudo aquilo que a China importa, 20% aproximadamente vem do Brasil, em produtos agrícolas. Esse não era o caso há 5 anos, quando China e Estados Unidos assinaram a primeira fase do acordo comercial, ainda no primeiro mandato do presidente Trump. E aquele acordo, vocês devem se lembrar, ele previa um compromisso de compras, principalmente agrícolas, da China. Previa também outras coisas, tinha outras cláusulas, mas havia esse compromisso da China de aumentar as suas importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, eu acho que esse é um risco bastante palpável, tanto pela estrutura do problema em si, né, entre China e Estados Unidos, quanto pela vocação dos Estados Unidos no seu perfil exportador, né? O que ele poderia vender para a China, que a China tem demanda para comprar, né, em largas quantidades, e aí eu acho que isso é um risco para a gente. Certo. Sakamoto, tem uma última pergunta. O tempo está curto, professora, mas dá para uma rápida resposta. Vai lá, Sakamoto. Não, professora, eu acho que você a senhora tocou num assunto com relação ao comportamento da China, a resposta da China que a China pode dar, inclusive, né, em um provável acordo com os Estados Unidos. A China, ela tem também quem faz negócio com a China coloca a China como um parceiro bastante estável e racional nesse sentido, inclusive não deixando se levar pelas emoções de curto prazo. Como é que, e nesse caso de um hipotético acordo com os Estados Unidos, que significaria que envolvesse commodities, e aí o Brasil poderia ser impactado, a China, na sua avaliação, ela correria o risco de perder um parceiro estável como o Brasil? Porque, nesse sentido, um parceiro de fornecimento de proteína, né, como soja, tudo, para eles, né, o Brasil é muito mais estável do que a economia norte-americana, no que pesa a economia norte-americana ser um parceiro muito maior do que a China. A China faria alguma compensação, né, para o Brasil? E mais do que isso, se não rolar nenhum acordo, a senhora acredita que haveria uma inundação de produtos chineses? A China pressionaria para tentar fazer com que o fluxo de produtos que não está indo para os Estados Unidos vá para o Brasil, ou seja, alguma pressão para o Brasil aceitar mais produtos, o que levaria até mais protecionismo por aqui? Eu acho que são 2 dimensões bem importantes. Em relação à parte da industrialização, eu acho que esses produtos, os Estados Unidos hoje são responsáveis por mais ou menos 15% de tudo que a China exporta, né? Então, a gente vai precisar ver, de fato, como é que ficam esses produtos, que produtos seriam esses e como é que eles poderiam, eventualmente, chegar aqui no Brasil, que medidas o Brasil precisaria tomar. No caso da indústria siderúrgica, por exemplo, essa discussão
produção já está acontecendo há um pouco mais de tempo, e a gente sabe que a China já tinha diversificado os seus mercados compradores, né, justamente tentando sair um pouco dessa dependência do mercado americano. Então, seria preciso avaliar o perfil, né, desses produtos e a que preço eles chegariam aqui e de que forma o Brasil, portanto, poderia reagir a isso também, né? No caso da agricultura, eu acho que não é que a China ela não preze, né, por essa relação de longo prazo, essa relação de confiança. Eu tenho certeza absoluta que eles prezam sim. Eu diria que mais do que isso, a China tem hoje uma exposição de capital no Brasil também bastante relevante nessa área, né, com investimentos importantes em infraestrutura, logística para exportação de grãos, por exemplo, né, e tudo isso, obviamente, que sinaliza uma visão de longo prazo em relação ao Brasil. Mas a gente está falando de uma situação extrema, né? Esses dias que a gente está vivendo são bastante extremados. Então, eu não acho que seja o plano A da China, digamos, concentrar as suas compras agrícolas dos Estados Unidos. Se ela pudesse ter escolha de fornecedores, se ela pudesse continuar, digamos, diversificando os seus fornecedores como ela fez ao longo dos últimos, sobretudo, 5 anos, mas a minha reflexão aqui é que talvez ela não tenha essa escolha, sabe? Que talvez, para que um acordo aconteça, talvez seja o único instrumento ali na mesa, que é um instrumento da própria demanda chinesa, né? De uma população que tem esse desejo, né, de importação desses produtos e essa necessidade, mais do que tudo. Então, eu não acho que seja um plano A, mas a minha reflexão é só se não chegaria a um ponto em que essa fosse a talvez única possível solução, sabe? Perfeito. Larissa Varrotz. Acertei a pronúncia, professora? Larissa Varrotz? Quase. Como é que é? Como? Tá quase perfeito. Varrotz. Varrotz. Eu vou acertar. Na próxima eu vou treinar. Na próxima eu vou falar com uma habilidade maior, professora. Obrigado pela participação, viu? Um abraço. Obrigada a vocês. Foi um prazer, gente. Valeu.